Estamos aqui, Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço. A gente já leu junto esse versículo. No que padeço Sim, por vós na minha carne. Ou seja, existe um padecimento segundo a vontade de Deus, que é a salvação na alma. Consiste em aceitar com alegria, com obediência, os padecimentos que o Senhor dispôs para nós, na vontade dele, para a gente ser disciplinado nesta era e a gente perder a nossa vida na alma aqui, para que Cristo seja formado em nós. Isso é produzido à base de amor. Esse amor nos disciplina e nos conforma a Cristo. E existem padecimentos que são por causa dos nossos pecados, que aí entra a lei da semeadura e da colheita, mas existe outro tipo de padecimento, que são padecimentos a fim de negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e que Cristo seja formado em nós. Beleza? beleza. Está compartilhando aí a tela? Tem o Tá versículo? compartilhando. Então, Tá sim, então, certinho. beleza. Então, uma pessoa que atingiu a maturidade, ela entende que existe padecimentos standard ou padecimentos por um segundo nível, que é o corpo de Cristo. Então, só alguém que toca a realidade espiritual do corpo de Cristo possui um tipo de operação de Deus sobre sua vida, que agora ele não somente padece com as coisas nível individual, conforme a vontade de Deus, né? Ele não somente padece perseguição no trabalho por ser cristão, ele não somente padece diferentes tipos de disciplina da parte de Deus, né? A gente tinha comentado, por exemplo, o trabalho e a família são duas disciplinas de Deus sobre o homem a longo prazo. Os filhos, por exemplo, são uma disciplina de Deus sobre a mulher a longo prazo. E essas disciplinas produzem o quê? Produzem que a gente se negue a si mesmo, tome nossa cruz e sigamos ele. E aí é que entra a salvação na alma. Por isso que diz a Bíblia que a mulher se salvará procriando filhos. Não está falando da salvação eterna no espírito. Está falando da salvação agora no aspecto orgânico, na alma, não no aspecto jurídico. Então, esse não é o ponto, mas diz aqui: regozijo-me agora no que padeço por vós. É o segundo nível de padecimento, é você entrar no target de um edificador da igreja, e aí você vai sentir as dores de Cristo, vai completar os padecimentos de Cristo. Por isso, Paulo, aqui como apóstolo, ele padece por uma igreja e ele fala: e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, certo? Aqui então ele cumpre. Cristo não somente foi afligido na cruz, ele continua sendo perseguido e afligido dentro de nós, no seu segundo corpo, que é a igreja. E aqui deixa bem claro que a igreja é o corpo de Cristo, certo? Certo? Pelo seu corpo, que é a igreja. E esse é o tema de hoje. Nós vamos ver a igreja como entidade espiritual e individual, e nós vamos ver as igrejas como a materialização da igreja, certo? Aqui, ó, você tem a igreja que é celestial, nas regiões celestiais, a igreja de todos os séculos, que contém o apóstolo João, Pedro, Tiago, depois Billy Graham, depois
Watchman todos os homens, depois eu, você, tá entendendo? Todos os cristãos de todos os séculos estão contidos na igreja. Essa seria a igreja universal. Porém, a igreja universal se torna as igrejas locais por causa das localidades, por causa das cidades, certo? E aí é muito engraçado e interessante porque você tem a perspectiva, ó, tem a perspectiva celestial, espiritual, mística, que é a igreja, onde não tem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher, nem livre, nem escravo. Esse é a igreja, mas a igreja se torna as igrejas nas cidades das nações. Por isso que a igreja é sal e luz da terra. E aí entra uma questão que é plenamente terrena, questão administrativa, questão de governo da igreja, como governar a igreja local, como administrar a igreja local, a importância da figura do homem e do presbitério na igreja local, que a igreja local então continua a ser um conjunto de famílias ordenadas em Cristo que se reúnem para corporativamente ou coletivamente desfrutar o Senhor no que seria o marco da localidade. Está comigo? No marco da cidade. Então existe a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Antioquia. E é muito importante a gente não perder de vista às vezes que o Novo Testamento fala de a igreja e de as igrejas, certo? Porque essa transição nos permite compreender quais são os pontos que estão sendo tocados. Por exemplo, o governo da igreja deve ser um presbitério bíblico. Esse presbitério tem homens, certo? Mas por quê? Por que que a mulher não pode ser presbítera? Ela pode ser diaconisa, isso está na Bíblia. Mas presbítera não pode, porque se a família é uma miniatura da igreja, lembra? E na família o homem é cabeça da mulher, Cristo cabeça do homem e Deus cabeça de Cristo. Essa miniatura traslada-se também para a igreja. E por que a família é homem, tem distinção entre homem e mulher? Porque ainda temos esse corpo terreno e Deus, embora a gente seja nova criação por dentro, Deus precisa lidar com coisas que são da velha criação, entende? Porque se você falar assim, em Cristo não existe homem nem mulher, beleza, esse é um assunto tocante à graça, é um assunto tocante à vida eterna, à vida de Deus, é um assunto tocante à Igreja Universal. Mas se para você não existe homem nem mulher em Cristo, então por que você casou com uma mulher e teve filhos? E por que você diz o homem é cabeça da mulher no lar, na casa? O homem cabeça da mulher. Mas o mesmo que escreve que o homem cabeça da mulher, também escreve em Colossenses que em Cristo não tem homem nem mulher. Qual confusão que é isso? É que nas regiões celestiais, no plano completo, no corpo místico de Cristo, não tem nenhuma coisa que nos possa distinguir, nenhuma diferenciação tocante à velha natureza. Por isso não tem judeu nem gentil, não tem argentino nem brasileiro, não tem douto nem indouto, entendeu? Não tem pessoa universitária e pessoa que não terminou a escola, não tem livre nem escravo, não tem homem nem mulher. Isso é em Cristo. E isso é no que é tocante à vida da igreja, que é o quesito graça. Na graça, homem e mulher são iguais, são co-herdeiros da mesma herança,
Mas no mesmo versículo que Pedro diz que tocante à graça, homem e mulher são iguais perante Deus, herdeiros da mesma graça, vai falar também que o homem tem que proteger a mulher porque a mulher é vaso frágil, entendeu? Então sempre vai ter o quesito celestial e o quesito terreno. Entretanto que a gente ainda não morra e ressuscite num novo corpo, nesse corpo aqui nós vamos ter também padrões de Deus para tocar na terra. Faz sentido? Tá comigo? Faz sentido, mano, mas tem uma coisa que toda vez que a gente aborda esse tema, eu fico pensando que é sobre o contexto histórico, mano, daquela sociedade, sabe? Será Uhum. que não entra também nisso, desse conselho de Paulo sobre a igreja? Por conta do contexto histórico que ele estava vivendo ali, daquela época, de tipo, pô, a mulher ela tinha menos representatividade do que ela tem hoje. Não estou falando da representatividade Aham. imposta, estou falando da representatividade que a gente sabe que as coisas mudaram, sabe? Tipo, que hoje a gente consegue ter uma conversa um pouco mais de igual, uma conversa de igual para igual, vamos dizer assim. Essa, Eu queria ver seu ponto de vista sobre isso, sabe? Porque é algo que me pega. Eu não vou mentir. Tipo, todas as vezes que a gente fala sobre isso, ainda entra meio torto, entendeu? Tipo, em mim. Porque eu percebo que, cara, pô, conheço diversas pessoas, diversas mulheres muito mais maduras, de caráter muito mais formado que homens, sabe? aham. Mas, enfim, é isso que eu queria falar. Queria entender seu ponto de vista sobre. Não, vamos lá então. Falando no governo da igreja local, você tem 1 de Timóteo capítulo 3. E aí fala as condições para os bispos, que são os presbíteros. Está comigo? Isso é, to Sim, isso é tocante a governo. Porém, na graça, no que é tocante à vida, na vida você tem os ministérios. Tem apóstolo, profeta, evangelista. Isso, lembre, a vida pertence ao corpo, a graça pertence ao corpo. No corpo tem os ministérios, no corpo não tem homem nem mulher. Então, mulher perfeito. pode ser apóstolo, pode ser profetisa. No livro dos Atos tinha profetisas, entendeu? No livro dos Atos tem Júnias, que é uma apóstola Uma mulher. apóstola. Porém, no que tange a governo da igreja local, e no que tange a presbitério bíblico, que já não é vida, não é graça, não é igreja universal, agora é igreja local. Aí rige uma questão de natureza. E na natureza, ainda o homem é cabeça da mulher. Não no sentido de machismo, mas sim no sentido de que o homem, quando a Bíblia diz que o homem é cabeça da mulher, é que o homem tem o dever de proteger a mulher. E a mulher, tipo, não somente tua esposa e tua filha. Homem na igreja é cabeça da mulher, de qualquer mulher. Tá entendendo? Por uma questão de natureza, porque um é o gênero fraco e outro o gênero forte. E essa proteção, esse sentido de cuidado e tudo, tem que existir. E tem que existir por uma simples questão de natureza, e vou te mostrar como Deus leva as coisas para a natureza. É... Olha que interessante, vamos lá. Vou compartilhar a tela um pouquinho aqui. E aqui você vai ver como que é uma questão de natureza. Não estamos falando dos ministérios, entendeu? Ministério é uma coisa, mulher pode profetizar, de fato a Bíblia diz que profetize, que ore, entendeu? Mas a mulher não pode mandar sobre um homem na igreja, entendeu? Essa é uma questão de governo. Para isso existe um presbitério que não é um solo homem, não é um só homem, são vários homens. E aqui, ó, 1 de Timóteo 2, do 12 ao 14, diz: Não permito, porém, que a mulher ensine doutrina, né? Doutrina
Isso tem uma ligação com Jezabel em Apocalipse capítulo 2, que Jesus diz que tem em contra da igreja de Tiatira, que tolera que essa mulher que se diz Jezabel, né, ensine e seduza. Porém, vamos lá, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E olha só como é uma questão de natureza, porque aqui o Paulo, inspirado pelo Espírito, vai ir para a origem de tudo. E aqui é onde dói para o velho homem. Quando Jesus fala de divórcio e ele vai para a origem, ele fala, não era assim no início, né? Que ele fala de divórcio e aí os fariseus falam, mas Moisés deu carta de repúdio. E aí Jesus fala, mas isso foi pela dureza do coração de vocês. Porém, na origem, ou no início, não era assim. No início era deixar o homem, pai e mãe, se unir à sua esposa e formará uma só carne. Aqui, de novo, ele vai para a origem e vai para a natureza. Por que não permite que a mulher use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aqui, ó, isso não é cultural. Isso aqui é de criação. Isso aqui é da origem. Não falou porque fica mal aqui na cidade de Éfeso, onde Timóteo estava. Porque lá em Éfeso, culturalmente, entendeu? Temos umas paradas que o homem tem que mandar sobre a mulher. Não, não. Ele falou, não, não tem nada a ver com cultura. A igreja não faz parte da cultura. A igreja tem a cultura do céu. Porém, aqui ó, porque primeiro foi formado, não criado. Os dois foram criados ao mesmo tempo, na mente de Deus. Mas primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Entendeu? Aí podemos continuar mais um pouco. Vamos ter o 15, para pegar o contexto. E aqui vem o famoso versículo. Salvar-se-á, salvação na alma, não salvação no espírito. Essa salvação no espírito é pela fé, mediante a graça. Não tem obra que eu possa fazer. Mas aqui vai aparecer obras. Então é a salvação no aspecto da alma. Aqui está atrelada ao galardão, não aqui está atrelada à vida eterna, certo? A vida eterna você entra pela fé. Ao galardão você entra pelas obras. É aqui que as obras vivificam a fé. E a fé sem obras, ela é morta. Por isso que Tiago e Paulo não se contrariam. Aqui, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Está vendo a disciplina de Deus sobre a alma da mulher na criação dos filhos, mas não somente dar à luz os filhos. Ela tem que transferir, cara, tem que transferir a mesma fé, o mesmo amor e a mesma santificação, certo? Agora, se a gente for um pouquinho mais para frente, deixa eu ver. Bom, e aí termina. Mas se a gente for um pouquinho mais para frente, ao próximo capítulo, falando de governo da igreja, não de ministérios, você vai encontrar o dever dos bispos, que são os anciãos, os presbíteros, e dos diáconos, que são os servidores. Os únicos dois cargos que tem numa igreja local são esses dois aqui. Ou seja, nas igrejas. E aqui fala a palavra fiel, a gente já leu esse versículo 900 mil vezes. Mas fala que o bispo, homem, seja o que? Marido de uma só mulher. Vigilante, sóbrio, papapá, não neófito. Da mesma forma, agora os diáconos sejam honestos, da mesma maneira, da mesma sorte, né? As mulheres diaconissas, e você vai encontrar diaconissa na Bíblia, sejam honestas, não maldicentes, sóbrias, tá entendendo? Então,
Cargo na igreja local de diaconisa, a mulher pode ter. Agora, cargos no presbitério para exercer autoridade sobre os homens, não pode ter. Pode ser profeta? Pode profetizar? Claro que sim. Pode ser missionária, apóstolo? Pode ser, claro que sim, porque os ministérios são dados à igreja como corpo, à igreja universal. Agora, os presbitérios são o governo das igrejas locais, entende? E aqui de passagem tem também, deixa eu ver, Romanos 16, deixa eu ver se eu coloquei aqui, será? Aqui ó, não, ok. Não, não é aqui. A gente é do 3 ao 5. Vamos ao 5. Olha que interessante, mano. Olha que interessante. Recomendo-vos, pois, a Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém os santos e ajudeis de qualquer coisa que vos necessitar, porque tem hospedado muitos e também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Aqui tem os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentis. Saudai também a igreja que está em sua casa, certo? Onde se reunia a igreja? Na casa, certo? E também ele manda saudações para as igrejas, certo? Voltando um pouco com o primeiro ponto, eu vou desenrolar a resposta bem sobre o final, mas já te dei um sneak peek do que significa. Uma coisa é natureza e outra coisa é graça. Em natureza, você tem princípios de governo. Em princípios de governo tem Deus, cabeça de Cristo, Cristo cabeça de homem, homem cabeça da mulher. Natureza tange as coisas que são terrenas. Graça tange as coisas que pertencem à vida nova, à vida eterna. Em graça você tem igreja universal. Em graça você tem corpo. Você tem ministérios dados ao corpo. Por isso que eu queria começar pelo começo, que é aqui, ó. Colossenses, a igreja é o corpo, beleza? Efésios vai nos explicar um pouco mais esse corpo, vai nos explicar as 7 bases de comunhão, que é, primeira, um só corpo, primeira base, segunda base, um só espírito, terceira base, uma só fé, certo? Bom, um só batismo, certo? Aqui, ó, um só Senhor, terceira base. Quarta, uma só fé. Quinta, um só batismo. Sexta, um só Deus. E tá faltando a sétima aqui. Ai, um só Deus e Pai de todos. Essa é a Em cima é uma só esperança. uma só esperança, isso mesmo. Aqui, ó, uma só esperança, que é a esperança da glória futura. Essas 7 bases acontecem na igreja espiritual, o corpo místico de Cristo, certo? Por isso começa com um só corpo. Antes, Paulo já disse para nós que o corpo é a igreja de todos os séculos, que contém os cristãos passados, presentes e os futuros. Essa igreja já está encerrada em Cristo, beleza? Essa igreja, ali não tem nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher. Ali, a essa igreja universal, mística, foram dados os ministérios. Por isso que ele vai falar aqui, que Jesus Cristo, ele subiu
mas primeiro ele desceu ao mais baixo, e quando ele sobe e ele se apresenta ao Pai como a primícia, e ele é aceito, e ele é glorificado, e ele é sentado à destra do Pai, ele leva cativo o cativeiro e ele se dá aos homens, ele se derrama sobre os homens, e aí quando ele se derrama sobre os homens, seria o seguinte, com a mesma força que ele subiu na ascensão, ele desceu em Pentecostes. Só que na ascensão ele sobe individualmente, como o Cristo ressuscitado. No derramamento de Pentecostes e a casa de Cornélio, que esse continua até hoje, ele continua se derramando no coração daquele que o recebe, ele está se infundindo como o Espírito vivificante. Está comigo? Aí então existe uma migração do primeiro corpo de Jesus Cristo individual para o segundo corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, que é a igreja celestial. Tá comigo? Nesse segundo corpo, ele se infunde sobre os homens, sobre todos os membros e também sobre as juntas de alto suprimento que vêm sendo os ministérios, os homens dons. Por isso aqui diz, deu dons aos homens. A tradução original é, ele deu homens dons, certo? E nesses homens dons você encontra, né, que ele subiu acima para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, aqui estamos falando de vida, de corpo de Cristo, de graça, de igreja universal, então não tem homem nem mulher, aqui tem apóstolos, pode ser homem e mulher, aqui tem profetas no aspecto de vida, no aspecto de graça, tá entendendo? No aspecto do corpo, porque está falando do corpo, evangelistas, você conhece, pastores e mestres, ou doutores, diz aqui, certo? Então, nesse aspecto, é muito interessante fazer a distinção, porque querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para quê? Para a edificação do corpo. Tá vendo? Tá falando da igreja como o corpo. Tá falando da igreja, não das igrejas. Para as igrejas, não somente tem esses ministérios que pertencem ao corpo, para as igrejas tem também um governo para que elas funcionem. E no governo das igrejas que são terrenas, que são locais para cada localidade, existe uma forma de operar que contempla ainda fatores da velha criação, o mesmo que no casamento. No casamento, na família, nós temos a graça, nós temos o Cristo celestial, mas temos elementos, fatores na sabedoria de Deus que se manejam ainda na velha criação. Por exemplo, homem cabeça da mulher, que saiba ter os filhos em sujeição, pais, não irriteis os vossos filhos, filhos, sujeitai-vos aos pais, porque isso agrada ao Senhor. Mas aí um poderia falar, não, 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 como que filhos sujeitai-vos ao pai, aos pais? Se Jesus disse que ninguém tem que chamar de pai, e em Cristo somos todos irmãos, e eu nasci de novo, e meu pai também nasceu de novo, então meu pai não é mais meu pai, ele é meu irmão. Ponto final, acabou. Então Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele erra quando ele fala os conselhos práticos para a família. Mulher esteja submissa ao marido, filhos, honrai os pais, respeitar eles em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Homem, trate a mulher como vaso frágil, etc. Tal. Ame a mulher, a sua esposa, como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela. Mulheres, honrem seus maridos. Cara, isso são conselhos de Deus práticos para funcionar ainda no corpo da velha criação, com certas coisas que, embora a gente seja nova criação por dentro e tenha a graça por dentro, ainda não fomos libertos da presença do pecado nos nossos corpos. Então, logo após a ressurreição,
Aí sim, Cristo vai encher tudo e ele vai ser tudo em todos, progressivamente no milênio e finalmente na Nova Jerusalém. Entretanto, nós todos precisamos chegar à unidade da fé, como diz aqui, e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida completa da estatura em Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes. Então, aqui vai falar para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Cristo encabeça o seu corpo, beleza? Cristo encabeça seu corpo e o corpo de Cristo é a igreja. Porém, nós temos aqui, ó, um só corpo, muitos membros. O corpo é Cristo, Cristo é a igreja corporativamente, certo? Somos membros uns dos outros, certo? Mas nós temos também, Apocalipse 2:7, temos as igrejas, certo? Olha o que diz aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas igrejas, temos as igrejas locais. Como que eu sei isso? Apocalipse 1:11. Apocalipse 1:11, Jesus fala para João escrever uma carta para as 7 igrejas. Está vendo que ele não fala, escreve essa carta para a igreja? Não, não, não. Jesus identifica claramente as igrejas locais com os nomes das localidades. Então, clarissimamente na Bíblia, e a gente pode mergulhar mais em Gálatas, por exemplo, Gálatas 21, 22, capítulo 1. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, diz Paulo, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, entendeu? Ele não fala da igreja, porque a igreja já é o corpo de Cristo celestial. Agora, as igrejas na Judeia, nas diferentes localidades da Judeia, tem uma igreja para cada localidade, tá certo? No livro dos Atos também fala das 4 bases da igreja. E aqui, ó, 1 de Coríntios 16, 19, temos as igrejas da Ásia vos saludam, né? Saudam vós afetuosamente no Senhor, de novo, Aquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. E aqui está falando de uma igreja local e de saudações que vêm de várias igrejas locais. Por que aqui a igreja que fala em singular não é o corpo de Cristo celestial? E porque está falando que se reúne na casa, tá vendo? Onde se reúne a igreja local? Na casa de Aquila e de Priscila, certo? Então aqui você tem clarissimamente a diferença entre a igreja e as igrejas. E como a igreja precisa se posicionar nas cidades como as igrejas locais, e isso tudo tem um funcionamento de acordo com um governo bíblico que o Senhor estabelece, que vamos tocar mais no finalzinho, beleza? Então, continuando um pouquinho por aqui, as igrejas, né? E isso temos aqui, por exemplo, o primeiro exemplo em Jerusalém, a igreja dos Atos, que fala em quatro pilares que estão sobre um fundamento, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja e das igrejas, e cada igreja local funciona em 4 pilares que estão sobre esse fundamento. O primeiro é doutrina dos apóstolos, tem reunião de doutrina, tem reunião de comunhão, terceiro, reunião de partilha do pão, e quarto, reunião de oração corporativa. Essas reuniões seriam saudáveis que acontecessem na vida de uma igreja local. A igreja local que a gente vai ir implantar na Argentina vai ter que ter seus próprios estudos bíblicos, suas próprias reuniões de comunhão, que não são reuniões para abrir a Bíblia,
nem sequer para orar, essa pontualmente. São reuniões para se conhecerem, entendeu? Para romperem o gelo, para entenderem a situação de cada membro. Como é que você está? Ah, eu perdi o trabalho semana passada. E como nós podemos te ajudar, o resto dos irmãos, entendeu? Ah, graças à reunião de comunhão, nós encontramos que um irmão tem justo uma vaga de emprego na sua empresa. E até lá que essa vaga se libere, vai ter 3 meses que nós vamos juntar recursos entre nós para te ajudar, porque você perdeu seu emprego. Mas depois, o próprio recurso vai se encontrar na mesma comunhão da igreja. Depois tem reunião de partir do pão, que é a senha do Senhor. Cara, isso aqui é muito forte. E reunião de orações corporativas, certo? Reunião de oração, a igreja primitiva, sim, fazia. Partir do pão, sim, fazia nas casas. Até mais, se você quer continuar um pouquinho mais lendo no contexto, aqui vai dizer que eles tinham tudo em comum, tá vendo? Todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Não era comunismo, era uma comunidade. Era uma comunidade. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Claro, tamanho reunião de comunhão eles tinham, que eles sabiam como distribuir as coisas de maneira justa, não para uns poucos. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Esse não é um templo cristão, claro que não. É o templo judeu, que era o templo de Herodes, que é a reconstrução do templo de Salomão. Nesse templo tinha átrio, lugar santo, santo dos santos. Não é um templo cristão. Os templos cristãos, entre aspas, vão chegar com Constantino, 200 anos depois, tá bom? Esse templo aqui é outra coisa. O templo é o templo, diz, né? Perseveraram todos os dias no templo, não disse nos templos. Porque até aqui, Atos capítulo 2, os caras já eram mais de 5.000 cristãos. No primeiro sermão de Pedro, converteram-se 5.000 pessoas. Ó, e no templo, o templo era um lugar, era como uma praça de pregação pública. Aí que os caras pregavam, por isso que perseveravam ali. E partindo o pão em casa, entendeu? Aqui, ó, as reuniões de partir o pão, certo? Aqui, ó, partir o pão. Partiam o pão, outra tradução disse nas casas, certo? E comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E olha o que acontece quando isso sucede numa igreja local. Louvando Deus e caindo em graça de todo o povo, a cidade. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Certo? Então, avançando mais um pouco, nós temos 4 pilares para a igreja: doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Cada um desses pilares desenvolve-se num tipo de reunião específica na igreja local, certo? Então, esses 4 tipos de reuniões fazem o que seria a, digamos, a vida daquela igreja local, entendeu? Isso aqui não pode faltar. Isso aqui não é um cronograma. Os caras tinham um cronograma de um ativismo. Hoje temos reunião de partir o pão. Se você não vem, você está fora de Cristo. Não, não era isso. Isso aqui acontecia de maneira orgânica, entendeu? Debaixo da graça, certo? Estamos até aqui? Tá comigo? Tamo junto, mano. Tô aqui. Continuamos mais um pouquinho, pode ser? Pode ser, mano. Pode ser. Então, nós temos os 4 pilares que estão sobre o fundamento e nós temos onde que eles se reuniam. Bom,
Aqui fala em casa de Priscila, por exemplo. Uns se reuniam na casa de Priscila. Outros, Colossenses 4,15, diz: saudai os irmãos em Laodiceia e a ninfa. Opa, aqui aparece uma tal ninfa. E a igreja que está em sua casa. Ah, mas como assim? Se Colossenses vem muito depois dos Atos ali, e aqui fala que nos Atos tinha um templo, e que esse templo não é um templo cristão, não é um auditório como as pessoas têm hoje. Esse templo era o templo de Salomão, era a reconstrução do templo de Salomão, que era o templo de Herodes, certo? A igreja se reunia sempre nas casas. E não é por ter algo em contra, nada contra o local de reunião. Isso é algo muito pequeno, entendeu? Para se erguer uma teologia sobre isso. Porém, um dos maiores inimigos da igreja local é a templo dependência. Está comigo? Quando tudo gira em torno a uma estrutura e o pessoal começa a dessangrar gerações para pagar impostos ao governo para manter um templo. E aí você começa a dar dos dízimos, por exemplo, né? Tem tudo isso. E das ofertas, você começa a exprimir o povo. Eu vivi isso, cara. Tem que dizimar mais, hein? Porque não alcança para pagar os impostos aqui do nosso templo. Pô, cara, quem que cobra os impostos do templo? O César. Então você está dando para o César o que é para Deus. Porque para Deus você tem que dar o que é para Deus. Falando em dízimo e oferta, porque no Novo Testamento dízimo fica muito curto. É só o 10%, entendeu? No Novo Testamento não tem essa parada. No Novo Testamento é tudo ou nada, entendeu? Tá ligado? Tipo, você não tem. A lei serve como um ágil, como um mestre que vai te guiando até que você encontre Cristo. E em Cristo, cara, essa questão do dízimo é também uma questão que, cara, o dízimo é tipo o mínimo que você poderia dar. Você não dizima por causa do dízimo. Você desenvolve generosidade, entendeu? E ajuda. E você vai dar a Deus o que é de Deus. Não somente o 10%, pode ser o 30%, o 50%, pode ser a tua vida inteira, teu tempo. Essa é a ideia, entendeu? E aí, o que acontece? Se você exprime as pessoas para dizimarem, porque tem que pagar luz, aluguel, isso, outro, você está dando para o César um tributo. Olha essa lógica. Olha essa lógica. Fala para mim se não tem lógica. Para Deus o que é de Deus e para o César o que é do César. E aí é complicado, mano, porque, cara, eu conheci pessoas assim que dessangravam gerações inteiras para erguer mega estruturas que tem que estar tudo registrado como uma empresa, membresia tal, presidente, diretor, etc, tal. E tudo tributando, né? Porque somos de Deus, vamos fazer as coisas, as contas claras. Mas você está tributando para o César, cara. E está pedindo, ensinando uma doutrina de dízimos obrigada a pessoas que nem é do Novo Testamento, porque pega versículos da lei também, né? E fala, porque temos que sustentar. Sustentar o quê, cara? Tá entendendo? Como custa muito menos fazer igreja nas casas e purifica as intenções. Bom, de toda forma, a gente não pode se criar uma denominação que se chame igreja nas casas também. Filemão, por exemplo, por exemplo, olha o que diz. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Quem escreve a carta para Filemão? Paulo e Timóteo, os dois. Ao amado Filemão, nosso cooperador. Cooperador, de novo a palavra aparece. Cooperador. E a nossa irmã Áfia. E a Arquipo, nosso companheiro. E
a igreja que está onde? Em tua casa. Onde se reuniam? Na casa do cara. Tá entendendo? E a igreja que está onde? Em tua casa. Cara, um dia me falaram assim, fala para mim, fala pelo menos 2 versículos da igreja nas casas, para ver se você encontra. Já te mostrei como 5 aqui. Tá entendendo? Ele está purinho no Novo Testamento. Não, que esse lance de igreja nas casas. Mano, tipo, assim foi na origem. Nada contra um local de reunião no sentido estrito da palavra, mas sim tudo contra a templo dependência. Tá me seguindo? Então, olha que interessante. Se for mais para frente, Romanos 16, saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias para Cristo, da Ásia em Cristo. Depois tem Atos 8:1, né? E aqui vai falar da igreja em Jerusalém. A localidade sempre vai identificar a igreja. Porque se você falar assim, que nome que a gente pode colocar na nossa igreja? Vamos colocar um nome? Vamos, Apocalipse 1:11. Quer colocar nome para a nossa igreja? Vamos. Como pode se chamar? A igreja em Jerusalém, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia. Deveria ser a igreja em São Paulo, entende? A igreja em, sei lá, São Bernardo, a igreja na localidade. Esse é o nome. Esse é o nome. Mas sério, será? Pô, cara, olha 1 Coríntios 1:2. Vamos ler desde o versículo 1 para pegar o contexto inteiro e não tirar fora de contexto um texto. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Que forte, cara. Você não é apóstolo por desejo. Você é apóstolo por constituição. E o irmão Sóstenes. Quem escreve a carta para os Coríntios? Paulo, junto com Sóstenes, certo? Esses dois. Provavelmente Paulo está ditando a carta e Sóstenes está escrevendo. Mas eles enviam essa carta para quem? Para a igreja de Deus que está em Corinto. Aqui tem, mano. Como sei que essa aqui não é o corpo de Cristo? E porque já identificou com o nome da localidade. Porém, depois ele fala assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os santos, em todo lugar, que invoquem o nome do Senhor Jesus. Então está falando que essa é uma carta, primeiramente direcionada à igreja local em Corinto, mas que vai tocar assuntos que também pode servir para a igreja universal de qualquer século, porque diz também para os santificados, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Dá para entender aqui, mano, a diferença entre a Igreja Universal de todos os séculos e as igrejas locais? Se a gente, se essa tecla, se essa chave virar, se a gente fizer esse match aí, cara, muita coisa vai voar no entendimento. E deixa eu ver aqui no parado. Hum, não tô achando, velho. Muita coisa vai voar, entendeu? Eu lembro o famoso documento que a gente parou um pouquinho de ler. Eu quero te abrir ele de novo, cara. Quero te mostrar. Caramba. Aqui, ó. Beleza. Obrigado, Deus. Mas chegando já pro final, compartilhando aqui. Tá vendo a tela? Aqui essa foi uma das primeiras coisas que nós lemos juntos. Diferença entre a igreja e as igrejas. Dá para ver aí a tela, tá vendo? Tô vendo, gato.
É nóis. Então, a igreja local, né, que era a presença de Cristo em uma cidade, né, naquela localidade, né, e nós tínhamos a igreja e as igrejas, né. Bom, certo. Desde o começo, desde o princípio, a obra mais importante que Deus realiza consiste em edificar o corpo de Cristo. Essa é a igreja. Para isso, Deus estabelece uma igreja local em cada cidade, entendeu? Então, o corpo de Cristo é como se ele estivesse, através dos séculos, particionado na terra, sendo expressado através de igrejas locais nas cidades, certo? Ah, beleza, continuamos um pouquinho mais. Então, aqui existe um molde bíblico para entender a autoridade estabelecida na igreja. Quem não consegue se sujeitar a esse molde também não consegue se sujeitar a Deus. E no funcionamento do governo da igreja local, tem autoridades. Bom, eu quero ir um pouquinho mais para frente, ó, aqui a diferença. A gente viu tudo isso. Pá. Continuamos um pouco mais. Quero chegar aqui, ó. Aqui. Tá vendo? De um lado você tem o governo da igreja, quando se fala em igreja local. De outro lado você tem a vida da igreja, quando se fala em igreja universal. Compreende? O governo da igreja funciona com os presbíteros estabelecidos por Cristo, presbíterio dados a uma só igreja local. A vida da igreja tem a ver com os ministérios, são dados ao corpo, homens domos. Homens é uma forma de dizer, né? A frase que está em Efésios. Pode ser homem e mulher, certo? Mas aqui, ó, tem exatamente Efésios 4 que eu li para você. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Do outro lado, tem os episcopos, ou bispos, ou anciões, ou presbíteros, que são os que conformam o governo da igreja. Compreende? Aí um caso prático. A igreja em Antioquia, certo? Lembra que a gente viu comissão, envio, a natureza do envio, como que Bernabé e Paulo se converteram em apóstolos, saindo de profetas e mestres. Bom, e aqui nós temos a natureza da obra apostólica, certo. Aqui de novo. No governo da igreja consiste, está falando de igreja local, certo? A igreja em São Paulo, por exemplo, consiste em entender o molde bíblico da igreja e se sujeitar à autoridade estabelecida por Deus, os presbíteros. Aí os presbíteros conformam um presbitério. E aqui vale o princípio de autoridade que determina que o homem é cabeça da mulher, Cristo cabeça do homem, Deus cabeça de Cristo. Porque estamos falando em governo, em natureza e em igreja local. Do outro lado, estamos falando de vida eterna, onde não tem homem nem mulher. Estamos falando de corpo de Cristo. E aqui não é a igreja em São Paulo, desse lado, da direita. Aqui é a igreja do corpo de Cristo de todos os séculos, que consiste em reconhecer a graça de Deus funcionando na vida de todos os irmãos, seja homem ou seja mulher. Aqui é validado o princípio de que em Cristo não existe homem nem mulher, mencionado em Colossenses 3:11 e em Gálatas 3:28. Compreende? Aqui não tem sujeição terrena, não tem nem filho, nem irmão, nem pai, nem mãe na igreja universal. Porém, na igreja local, tem famílias que sim, tem pai, mãe, a função do homem, a função da mulher, certo? Mas tem disso
o governo da igreja, certo? O presbitério. Aqui seria, a esquerda seria a igreja em São Paulo, como funcionaria na terra. A direita é a Igreja Universal, como funcionou ao longo de tudo e vai seguir funcionando. Então, nas reuniões de igreja local, vai ter mestres, vai ter profetas? Claro que sim. Vai ter como mais um membro da reunião, não como um cargo. Agora chegou o profeta, que se ele crescer bastante, vai se converter em apóstolo, porque começou como pastor e antes de pastor era evangelista. Tá vendo que esse escalafão, assim, esses degraus, não tem nada a ver com a igreja local? Primeiro que não são degraus, são graças dadas ao corpo. E um profeta pode funcionar na tua igreja local, mas se ele for convidado para ministrar em outra cidade, você tem que deixar ele ir, porque ele foi dado ao corpo de Cristo, não à igreja local em si. Porém, os presbíteros, né, eles são dados à igreja local. Eles são autoridade na igreja local. Eles são homens locais. Consegue me entender? Vai ajustando um pouco mais? Sim, sim, faz sentido, mano. Faz sentido. Exatamente. Uma coisa é celestial, outra coisa a igreja terrenal. Terrena, tá comigo? Porque a igreja Beleza. tem que funcionar na terra. Tem que ter governo, administração, tem que ter recursos, tem que ter reuniões, tem que ter ordem, tem que ter uma maneira de se reunir, que está em 1 de Coríntios 14. Eu gostaria de ter lido isso hoje, mas não vamos ter tempo. A igreja, você não pode falar assim, não, a igreja é o corpo de Cristo. Eu estou congregado em espírito com todos os irmãos, então eu não vou ir para reunião nenhuma. Não, mano, quando a gente começar a fazer as reuniões ali em São Paulo, onde vocês estão, os irmãos vão ter que congregar fisicamente. Por quê? Porque é verdade. Vocês estão presentes em espírito, unidos no corpo de Cristo, porque ali esse é o nosso marco de comunhão. Nós nascemos de novo no corpo de Cristo. Isso é verdade. Porém, uma questão está ter aquela unidade no espírito e outra questão é desenvolver a unidade da fé, que consiste em chegarmos a acreditar a mesma coisa, certo? Você lembra aí em Efésios 4 que o Senhor nos deu unidade do espírito, isso nós já temos, mas é até atingir o quê? A maturidade do varão perfeito, o conhecimento de Deus e a unidade da fé. Essa unidade da fé você consegue só fazendo vida juntos. E esse fazer vida juntos tem a ver com o que diz no livro dos Atos. Como que eles estavam no aposento alto? No aposento alto, eles estavam unidos, porque tinham unidade espiritual, porém, diz que eles estavam juntos no corpo e unânimes na alma, de um só ânimo, de uma só alma, de uma só mentalidade. Juntos, fisicamente, e unânimes na alma, e unidos no espírito, certo? Aí então, onde fecha a parte celestial, fecha com a parte terrena e tem o círculo completo, tem a manifestação perfeita da igreja, que é celestial, mas agora é sal da terra, luz do mundo, está estabelecida na cidade como um testemunho de que Jesus Cristo vive em nós e nós somos a presença dele nesta cidade. Entende? Isso tem toda uma forma de operar com fatores terrenos. Você tem a questão das finanças, entendeu? Tem a questão das falsas doutrinas, tem a questão de, ah, cara, muita coisa ali, muita coisa. Pessoas, membros excomungados, tem muita coisa. A senha do Senhor, a senha do Senhor, né, e a participação na senha e o entendimento da senha do Senhor, por que Paulo vai dizer que nenhum fornicário, avaro, maldicente, que se diga irmão esteja entre nós, mas que na real seja um falso irmão, que esse não pode participar da senha do Senhor.
o que está comendo e bebendo juízo para si mesmo. Como que é isso? Esse versículo, não, esse versículo é complicado. Esse nós não vamos tocar nisso. O Senhor abriu a mesa e a mesa pode chegar qualquer um que tenha fome e sede. Sim, beleza. Mas você entende o que é a mesa e a cena do Senhor? Porque se não entender esses dois, muito menos você vai entender o corpo e discernir o corpo. E o que é o primeiro corpo e o segundo corpo de Jesus. Entende? E o fato de eu não discernir o corpo vai me levar a uma atitude de um cristão medíocre, falso, que vive pecando porque ele não entende que o seu pecado atinge um corpo que é maior do que ele. Ele acha que o seu pecado atinge só ele. Então eu não quero ser pastoreado por ninguém, não se meta na minha vida, eu tomo a decisão que eu quero porque é a minha vida. E eu posso amaldiçoar a minha vida e a vida da minha família. Mano, você está amaldiçoando todo um corpo porque está trazendo um câncer para uma estrutura espiritual que você não discerniu porque você não viu, entendeu? A Bíblia diz que somos membros uns dos outros. A tua dor é a minha dor. O teu sucesso é o meu sucesso na vontade de Deus. E se a gente não discernir o corpo, nós não podemos tratar isso em questões práticas e terrenas no governo da igreja local. Tá comigo? Um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Um, Mano, eu ia te falar, a sim, gente não consegue parar aqui, velho, podemos parar, claro. porque, mano, você mandou muita coisa aqui que minha cabeça tá daquele jeito, assim, tipo, Tá tem bom, bastante, tem bastante coisa para ser processada vou parar com a e gravação. tá.